Hello, little boys and the little girls. Então, para o final do Bento aqui, vou passar para você mais uma dica, dessa vez do SSA, tá bom? Se você quiser fazer essa questão antes da minha explicação, coloca a pausa aí, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, caso você queira que eu faça questões relacionadas a algum concurso específico, coloca nos comentários, tá? Então vamos lá. Olha só, should está sublinhado, né? E o can aqui também. Então, eu vou traduzir o texto todo, tá bom? Para nos ajudar, mas você consegue fazer essa questão, mesmo que você não soubesse traduzir tudo, tá bom? Mas vamos lá. As mulheres deveriam ser forçadas a vestir salto alto nos seus trabalhos e, e vestir salto alto também causa problema na coluna? Ok, beleza. De acordo com a gramática, opa, gramática, as palavras sublinhadas aí, elas são o quê? Vamos lá, vamos por partes, tá bom? Então, como eu falei, se você quiser pode botar uma pausa, já pode fazer. Vamos por partes. Para ser infinitivo, o infinitivo ele precisa ter o to, beleza? Então, se você for observar, não tem o to aqui no meio, não é? Então, tá descartado aqui a letra A. Verbos modais. Opa, agora a gente achou o nosso gabarito, não é? Então, ó, nós temos 10 modais. Nós temos o can, nós temos o may, nós temos o should, nós temos o could. A professora, o senhor só botou 4, eu posso botar mais, o shall. Agora, se você realmente quiser aprender mais do que isso, aí eu tenho duas dicas para você. Eu tenho um curso de questões no WhatsApp, com questões toda semana comentada, totalmente gratuito. E eu tenho um curso de questões completo, com simulado. A gente vai ver verbos modais, todos esses assuntos que estão aí, mas aí já é com aula gravada, aula, vivo, aula ao vivo, simulado, tá bom? Então, caso você queira, custa menos que um hambúrguer, não é? Menos de R$ 20, ok? Então vamos lá, gente, já achamos o nosso gabarito, ok? Professor, mas a aula acabou? Calma, gente, olha só. É muito importante que você possa exaurir todas as possibilidades de uma questão como essa para você poder não pecar na próxima, tá bom? Então esses assuntos aqui não são assuntos só do SSA, né? Então assim, são assuntos gerais. Então caem em vários concursos. Então vamos lá. Advérbios, professor. Como é que eu sei que é um advérbio? Vamos lá. Ó, deixa eu voltar aqui onde estava, porque estava bonitinho, não foi? Mas você já sabe que o gabarito é letra B. Mas por que que não é um advérbio? Vamos lá. O advérbio, ele, pode anotar, tá bom? Ele modifica, em inglês, né? O advérbio, ele modifica um advérbio. Ele modifica um adjetivo ou ele modifica um verbo. Ok? Então, ele modifica essas três classes de palavras. Geralmente, um advérbio ele é usado antes do termo que ele modifica. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo muito comum. Eu quero dizer muito bom. Então, ó, bom é o meu adjetivo. Então, muito é o meu advérbio de intensidade. Então, geralmente o advérbio ele é usado antes. Pegou? Então, ó, por que que não é letra C, professor? Porque, ó, aqui, se você for observar, mulher é um substantivo. E advérbio não modifica substantivo. Tranquilo? Vamos lá. Adjetivo. O adjetivo, ele é o que qualifica algo. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é, anota aí, tá? É usado antes do substantivo. Então, vou dar um exemplo popular aqui no Brasil, né? Fast food, comida rápida. Né? Todo shopping tem. Então, fast é o adjetivo, food é o noun, é o substantivo. Então, o adjetivo é usado antes. Então, ok. Como é que eu posso? Olha só, essa palavra aqui significa também, não é? Ele seria para a gente um advérbio. Como é que isso aqui seria um adjetivo? Não faz sentido, não é? Tranquilo? E por último, o verbo no particípio. Vamos lá. O verbo no particípio, ele pode ser dividido de três formas, tá? Então, em inglês, os verbos eles são presente, passado ou particípio.
Ok. O verbo no particípio, vou dar um exemplo aqui. O verbo dance. O verbo dançar, ele é um verbo regular. Todo verbo regular no passado em inglês termina com ed. Ele já tem e, então coloca só o d. Mas veja, os verbos irregulares, vou usar o exemplo do go. Eu vou, eu fui, eu tenho ido. Os verbos irregulares ele tem uma forma própria, tá bom? Então nesse caso, ó, o can, ele é can sempre. O can ele não fica, o can significa posso, tá? Para quem não sabe, então ele não fica poderia. Quando o can vira poderia, ele fixa assim, ó, ele muda a sua forma, sabe? Então can vai ser sempre can. Não existe uma flexão para esse verbo, né? Os verbos modais não são flexionados. Então por isso que não é a letra E, por isso que o nosso gabarito é a letra B, tá bom? Lembrando que o link para os dois cursos estão aí no primeiro comentário fixado, beleza? Então um beijo no seu coração, que esse ano é o ano da sua aprovação.